A arte de meditar. Capítulo 12. Pois ele é tua vida. Porque eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:32. Pois ele é a tua vida e a extensão dos teus dias. Deuteronômio 30:20. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. João 14:2. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, e esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6:40. A imortalidade é o reconhecimento de nossa identidade verdadeira como ser divino, uma identidade sem princípio e sem fim, eterna e duradoura. O reconhecimento de Deus como Pai e de Deus como Filho. Esta não é uma ideia nova para aqueles no caminho espiritual, mas a pedra fundamental sobre a qual descansa todo o grande ensinamento espiritual conhecido pelo homem. Porém, a essência desse ensinamento foi enterrada nos conceitos dominantes da imortalidade, como sendo uma existência superior à de Matusalém neste mundo, ou como se a felicidade eterna só fosse alcançada depois da morte. A primeira é uma simples noção dourada de longevidade. A segunda está baseada sobre a premissa errônea de que a morte é parte da criação de Deus. No entanto, o Mestre declarou veementemente: o último inimigo que deverá ser vencido é a morte. É verdade que num momento ou outro desaparecemos da visão humana. Cada um, no seu tempo, deixará este plano de consciência. Aqueles que não têm conhecimento de Deus e sua relação com Ele podem ser forçados a sair de seu corpo por doença, acidente ou idade avançada. Mas aqueles com uma compreensão correta de Deus farão a transição sem esforço, dor ou enfermidade. Todos finalmente deixarão este plano. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós passamos do berço à infância, desta à adolescência e à maturidade, cada estado de consciência sendo uma das muitas moradas de Deus. Aqueles que aceitam a transição de um estado de consciência para outro como uma atividade dele, não olhando para trás, numa vã tentativa de se agarrar aos estados de consciência que deveriam ter sido superados, não experimentam os conflitos da velhice. Resistir ao avanço dos anos
como se fosse algo a ser temido, produz muitas das mazelas associadas à idade. Aceitar a mudança normal e natural que acompanha a transição de uma fase da vida a outra nos permitirá ansiar pela experiência da maturidade e dos anos avançados com alegria e confiança, ao invés de medo e pavor. Não há diferença entre o fluir de Deus neste minuto ou 100 anos à frente. Na verdade, a vida de Deus jamais irá envelhecer nem terminar, pois Ele tem um trabalho espiritual para cada um de nós e nos deu sua habilidade para realizá-lo. Enquanto houver trabalho para nós neste plano de existência, Deus nos manterá com vitalidade, força, juventude, saúde e integridade. Nesta certeza, não mais iremos confundir longevidade com imortalidade, porque longevidade não é imortalidade, é meramente uma continuação de nossa existência física atual. Não tenhamos preocupação com a duração visível de nossos anos na Terra, mas sim com a manifestação de nosso ser eterno, sempre dedicados aos negócios do Pai. Nossa transição é para a glória de Deus e desenvolvimento da nossa alma individual. Aqueles que estão se aproximando da meia-idade e além devem aprender a perguntar ao Pai: o que é que tu tens para eu fazer agora? Assim, exatamente como a flor desabrocha, desaparece e dá lugar a flores novas, as velhas experiências dão lugar a novas. Passamos por muitas experiências de transição, mas a morte nunca é uma parte de qualquer dessas experiências. Cedo ou tarde, todos no caminho espiritual atingem um ponto em seu desenvolvimento no qual percebem que um estado de consciência é substituído por outro, desde o nascimento até a morte. Por isso, a experiência que chamamos de morte é apenas outra transição na continuidade da vida. A morte é nossa interpretação do que estamos testemunhando, mas aqueles que captaram um primeiro e pequenino vislumbre de Deus compreendem que Deus é vida eterna, vida sem princípio e sem fim, pois Ele é a tua vida, a extensão dos teus dias. Esta visão só virá àqueles que se elevarem acima do desejo egoísta de escravizarem a si mesmos e aos outros num cativeiro familiar. A lagarta deve emergir de seu casulo, a fim de se tornar uma borboleta. Tudo e todos passam por fases de transição, mas
através da evolução e do desenvolvimento espiritual, cada um acaba por estar sentado aos pés do trono de Deus, de regresso à casa do Pai. Isso não significa a imortalidade da alma e a morte do corpo, como é normalmente entendido. O corpo irá morrer diariamente. Cortamos as unhas e cabelos e eles crescem novamente. A pele envelhece. As células do corpo estão constantemente mudando. E apesar dessas mudanças, a consciência, que é nossa verdadeira identidade, permanece. Nosso treinamento desde a infância nos insuflou a ideia de que o corpo que vemos no espelho, ou do qual estamos conscientes, é eu. Identificamos o corpo como nós mesmos, ao passo que o corpo é um instrumento para nosso uso, assim como um automóvel é um veículo que usamos para nos transportar de um lugar para o outro, e em nenhum momento nos identificamos com ele. Somos sempre separados e apartados, ainda que o utilizemos como meio de locomoção. Nem o automóvel, nem o corpo são eu, porque eu é consciência. Em um dado momento de nossa experiência, devemos renunciar ao nosso conceito de corpo, como sendo a soma total do nosso ser, e aceitar a verdade da nossa identidade espiritual, como sendo consciência. Chegará um momento em que deixaremos de viver como seres humanos, não significando morrer ou desaparecer para obter nosso estado espiritual. Esta não é a morte do corpo, mas a transição ocorrendo na consciência referida por Paulo, como morrer diariamente a fim de renascer no espírito. Cada dia, conscientemente, devemos nos separar das leis que regem a experiência humana e reconhecer a graça de Deus na percepção consciente de que estamos vivendo no invisível, sobre ele e por ele. Nessa confiança no invisível, morreremos diariamente, até que um dia morreremos completamente e renascemos no Espírito. A partir desse momento, a vida é vivida em um nível completamente diferente, em que não estamos sujeitos às leis do mundo físico, mas vivendo sobre a graça divina. A transição não é originalmente física, é um ato de consciência. A lagarta é transformada pela metamorfose em borboleta e seu estado de consciência abandona seu lugar, ser lagarta, e se eleva em seu ser borboleta. A transformação ocorre na consciência e se exterioriza como forma. Quando começamos a entender essa nova e surpreendente ideia, percebemos então
que este eu, que eu sou, é permanente e eterno. No princípio era Deus, a natureza de Deus, consciência, um estado contínuo de ser eterno, e ele se manifesta como você e como eu, mantendo eternamente a continuidade de sua própria existência em sua forma infinita e individual, para todos sempre. Todos aqueles que existiram no início existem agora, e os que existem agora existirão para sempre. O corpo é o templo da vida. Este templo é a própria vida e espírito formados, exatamente como o cérebro é o meio pelo qual a inteligência se expressa. Assim também é o corpo, a via na qual a vida se manifesta. Pode a vida estar separada de seu templo? A vida é a substância da qual o corpo é formado. Portanto, ele é tão indestrutível e eterno quanto ela. Dentro de mim está a força da vida espiritual, que atua no interior para o exterior. Eu não tenho a força da vida. Eu sou a força da vida. Ela constitui o meu verdadeiro ser, fluindo numa forma harmoniosa e infinita. A consciência é a lei e a atividade no corpo. Nada pode deter o ser que eu sou, porque eu existo independentemente do que o mundo chama de matéria, confinamento ou encarnação. A natureza do meu ser é eternidade, a atividade invisível da verdade, atuando em minha consciência, está me renovando física, mental, moral e financeiramente, dia após dia. Esta individualidade interior, que é meu ser invisível, está produzindo todo o necessário para a plenitude da minha experiência eterna. Eu posso ver o corpo passar da infância à juventude, da juventude à maturidade, da maturidade à meia-idade e da meia-idade à velhice. Mas através de todas as mudanças do corpo, eu permaneço como um observador, impenetrável, inatingível, ileso, intacto. Aos 9, 19 ou 90, estarei observando cada mudança do corpo, cada mudança de expressão. Eu, Deus, jamais me deixará nem me abandonará. Eu não pode me deixar nem me desamparará, porque eu é eu e sempre me governará e protegerá. O único momento que conheço é este instante. Um minuto passado e um minuto futuro não existem. Para mim, o passado, o presente e o futuro são agora. É este agora em que eu estou vivendo. É agora que eu sempre vivi. E é agora
que sempre viverei. Não tem propósito e utilidade desejar uma vida daqui a 100 ou 200 anos. O único tempo que eu posso viver é agora. E agora, neste momento, Deus é a única vida. Está se expressando. Eu não expresso a vida. Ela se expressa a si mesma como meu ser infinito, individual e indestrutível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás lá. A morte não é a aniquilação, é apenas uma sombra que parece morte. Mesmo através do vale da sombra, eu devo estar lá, testemunhando a mim mesmo passar por ele, porque o eu nunca pode ser separado do eu. Esse eu nunca pode morrer.